Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 28 de fevereiro, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27. Vamos antes clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca numa cena bastante conhecida e muito especial, que nos faz adentrar no coração de Cristo, de toda a força que foi a vida de Cristo nessa terra e os impactos que ele causava quando ele se encontrava de coração a coração com tantas e tantas pessoas que a Bíblia vai ali nos mostrando. No Evangelho de hoje, vemos o jovem rico. Esse jovem rico pode ser eu, pode ser você, nos dias de hoje, dialogando com Jesus, nas nossas orações pessoais, nos nossos momentos de sede de Deus e de dor por não conseguirmos quebrantar o nosso coração para as ações de Deus nas nossas vidas, para a vontade de Deus reinar definitivamente no nosso ser. E aqui nós queremos partilhar, começando do desfecho desse Evangelho, para pularmos lá para o início. No final do Evangelho, Jesus coloca: para Deus, nada é impossível. E no início do Evangelho, quando aquele jovem vai se aproximando de Jesus e o chama de mestre, de bom mestre, Jesus ali revela como aquele jovem já estava chegando. Jesus fala: Mas por que me chamas de bom? Só Deus é bom.
O que isso tem a ensinar a mim e a você? Quando aquele jovem já se aproximava de Jesus, ele já estava com o coração preso a algo. Jesus conseguiu captar isso só na presença. Jesus conseguiu perceber isso só na forma que ele chegou. E aquela fala de Jesus, nós sabemos que Jesus é Deus. Mas aquele jovem se aproximou de Jesus apenas para querer ter respostas e até imaginando que a resposta que Jesus ia dar ia satisfazer a sede que ele já tinha, mas da forma que ele queria, nas convenções que o jovem iria se enquadrar. É aí que revela o momento do arremate, que Jesus revela e fala: tu já segues os mandamentos. E aí Jesus olha com amor e fala: mas se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E como o jovem ficou após essa fala de Jesus, é onde nós podemos nos encarnar nesse jovem triste e trazer todo o nosso coração, todo o nosso processo de conversão aqui. Será que quando nos aproximamos de Deus, nós escutamos o que Deus fala, os conselhos que Ele nos dá, a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando, e queremos viver aquilo seguramente, sem reservas, por entender que é Deus quem nos fala e por isso que Ele é bom? E por isso que Deus é bom? Pelo que Ele nos fala, pelo que Ele nos corrige, pelo que Ele nos ensina? Ou nos aproximamos da pessoa de Jesus, olhando a pessoa de Jesus, e por ser uma pessoa querendo dialogar, querendo fazer ali meio que um contrato, um trato, para aquilo que a nossa vontade quer ainda prevalecer. Meus irmãos, esse evangelho chega para nós como um processo de decisão, de conversão de coração, para deixar Deus ser Deus nas nossas vidas e a ação dele, a graça dele, superabundar naquilo que ainda é miséria, naquilo que ainda tem uma prisão com o pecado, naquilo que ainda não queremos dar para Deus, porque nos achamos que podemos guiar como nós queremos a nossa vida. Mas a verdade é que quando nos encontramos com o bom Deus, como Santa Teresinha tanto nos ensina, nós nos damos, sem volta, sem pedir nada mais, a não ser a santidade. E é essa forma nova de nos relacionar, de nos aproximar, de pedir apenas a santidade que vai revelar se nós nos aproximamos de Deus, sabendo que Ele é Deus, Rei e Senhor das nossas vidas. E por isso, tudo que Ele fala, seja um direcionamento de comunidade para quem tem vida consagrada, seja a palavra de Deus, porque é o Deus falando concretamente ali a conversão que necessitamos, seja os fatos do cotidiano que nos clama conversão, nós vamos olhar e dizer: Senhor, nós vamos fazer com a Tua ajuda. Nós vamos fazer com a Tua graça. Com toda a miserabilidade do meu coração, eu quero viver a pobreza do Evangelho, a pobreza evangélica, para ser livre. Jesus não falou aqui que só os consagrados, que só os celibatários, que só quem deixou tudo vai ser salvo. Jesus fala que só quem é pobre consegue entrar no reino de Deus, consegue entrar na lógica do reino de Deus. E isso aqui é para todas as vocações, para todos os estados de vida, para todos os carismas específicos. Somente chegando à pobreza de nada ter, de deixar Deus ser Deus, ouvir tudo o que Ele fala e querer colocar em prática, é assim que vamos entrar no seu reino. E não terminar as nossas vidas no breve instante que temos de forma triste, mas terminar na perfeita alegria. Assim como Deus quiser, pelo tempo que Deus nos chamar de volta, mas terminando a nossa vida na perfeita alegria. Se vivermos um só segundo na perfeita alegria, um só minuto, vamos ter a eternidade. E por isso conseguir já na terra perceber que Deus é Deus para mudar os meus planos, para mudar os meus sonhos, e assim eu acolho os seus sonhos e vivo o paraíso já nesta terra. Que o jovem rico seja para nós
um irmão que nos ensina, uma voz que nos ensina a não pararmos como ele parou, mas aprofundarmos no que Jesus ficou ali lamentando e desabafando com os discípulos. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas, para Deus, nada é impossível. Peçamos então hoje a graça da pobreza evangélica para entrarmos na lógica do reino de Deus e assim testemunhar as maravilhas que Ele tem para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.